Sempre um prazer, sempre uma alegria poder estar aqui compartilhando essa prática com vocês. Eu queria começar, para não atrasar, a gente tem feito a leitura do nosso livro Tremores, né? Escrito sobre a experiência. E a partir da live que eu fiz na quarta-feira, né, com a Gabi, onde a gente falou sobre o Dr. Bolle, e foi muito interessante perceber paralelos, né, de duas pessoas geniais como o Dr. Bolle, como Jorge La Rosa, que se propõem a falar de educação e se propõem a falar de experiência. Se propõem a falar de educação e se propõem a falar de experiência, cada um na sua área de atuação, cada um no seu canto do mundo, cada um com o seu objetivo específico. Mas quando essas coisas são ditas, é impossível que não haja um paralelo, é impossível que não hajam semelhanças, e começam a aparecer semelhanças muito, muito interessantes. La Rosa não tem nada a ver com yoga. La Rosa não tem nada a ver com yoga. Ele está falando de educação e ele está falando de experiência, principalmente para o campo da educação. E eu queria fazer uma espécie de um resumo do primeiro capítulo, já que a gente passou pelo primeiro capítulo nessas últimas 3 semanas. Antes de entrar num próximo, eu queria fazer um resumo dele. E aí ele começa dizendo sobre a própria palavra experiência. E aí a experiência é aquilo que nos acontece, é aquilo que nos toca. Não é aquilo que acontece, não é aquilo que toca, é aquilo que nos passa, aquilo que nos acontece, né? E que essa experiência é cada vez mais rara hoje em dia por excessos de algumas coisas, excesso de informação, excesso de opinião, excesso de trabalho, falta de tempo, né? Então esses são os fatores que ele coloca, que são fatores que tornam a experiência uma coisa rara nos nossos tempos de hoje. Cada vez mais coisas acontecem numa velocidade cada vez maior, mas cada vez menos coisas nos acontecem. E a experiência, então, ou a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção. Esse parágrafo que eu já li tantas vezes, requer um gesto de interrupção. Requer parar para olhar, parar para escutar, né? Parar, ir mais devagar nas coisas, demorar-se mais nos detalhes. Suspender, entre outras coisas, o automatismo da ação. Isso nos diz respeito nas nossas práticas, um gesto de interrupção. Suspender o automatismo da ação, dar-se tempo e espaço, demorar-se nos detalhes, tá? Isso tudo nos diz respeito. Vão fazendo aí um paralelo com as práticas do yoga. Não estou falando isso como um outro capítulo, não, isso aqui está tudo dentro, né? A proposta de trazer esse livro aqui é porque isso conversa com o que a gente procura, tá? Então vão encontrando aí as semelhanças nas suas práticas e nas suas sensações. Bom, então até aqui a experiência ou a destruição da experiência, e depois ele começa a falar do sujeito da experiência. Quem é esse, então, que experiencia? E esse sujeito da experiência é, sobretudo, um espaço onde tem lugar os acontecimentos. Esse sujeito da experiência é alguém que se expõe, é alguém que deixa o espaço disponível, que tem disponibilidade e abertura. Esse é o sujeito da experiência. Não é o sujeito que se impõe, mas é o sujeito que se expõe. E essa palavra experiência, ela tem uma relação com a palavra pirata, né? Lembrando que a experiência é alguma coisa que está relacionada com o risco ou o perigo, o risco de não saber onde vai chegar, e a travessia, a travessia, se lançar em rumo a um desconhecido. Então essa figura do pirata conversa um pouco com a figura do sujeito disposto à experiência. E então ele fala sobre o fazer da experiência, onde esse fazer é um fazer entre aspas. É um fazer que significa mais um sofrer e um padecer, um tomar algo que nos alcança receptivamente, né? Aceitar alguma coisa à medida que nos submetemos a ela. Esse é o fazer da experiência, é um fazer entre aspas, é um fazer que está mais ligado a um deixar acontecer.
É um fazer que tem algo de passivo, mas não só. Né? É um fazer que tem algo de passivo, mas paradoxalmente também é preciso uma atitude, uma atividade para deixar que o acontecimento aconteça. Precisa ter uma atitude, uma decisão para isso, uma permissão. E essa permissão não é completamente passiva, existe uma atividade aí. Né? Então, se a experiência é o que nos acontece, então a experiência é alguma coisa que diz respeito ao sujeito que a experiencia. Ele vai falar então sobre o saber da experiência. E que esse saber da experiência, ele está relacionado, ele resgata, relacionado com uma espécie de saber mais antigo, que não é o saber da modernidade, que não é o saber da ciência. É um tipo de saber que antigamente estava mais ligado à experiência da vida, à vida vivida, né? E a vida que vai acontecendo e a forma como vamos dando sentido. Então, o saber da experiência ele está diretamente relacionado com a vida. E estando diretamente relacionado com a vida, está ligado com a pessoa que a experiencia. Se a experiência não é o que acontece, mas é o que nos acontece, então duas pessoas, ainda que enfrentem o mesmo acontecimento, não fazem a mesma experiência. E então vai falar se, por um lado, tem esse tipo de conhecimento, esse saber da experiência ligado à vida vivida, tem uma diferença em relação ao experimento. Experiência é diferente de experimento. E o experimento está mais ligado à ciência moderna, mais ligado à modernidade, onde no experimento, se procura fazer com que as coisas se padronizem, se procura fazer com que as coisas possam ser repetidas, possam ser previsíveis. Então a ciência vai produzir um medicamento. É preciso que toda vez que esse medicamento for tomado, ele tenha um determinado efeito dentro de uma margem de erro limitada. Então o resultado é previsível para todas as pessoas, para todas as pessoas. Enquanto a experiência é única, é irrepetível, é subjetiva e sempre há algo como a primeira vez. A experiência não é o caminho até um objetivo previsto, até uma meta que se conhece de antemão, mas é uma abertura para o desconhecido, para o que não se pode antecipar, nem prever, nem pré-dizer. Então, assim a gente vai fechando o primeiro capítulo com esse resumo de Jorge Larosa em Tremores, escrito sobre a experiência. E eu espero que vocês vão aí fazendo um paralelo com as nossas práticas do yoga, tá bom? Estou falando sobre tudo isso porque existe esse paralelo e a gente tem que ir construindo, fazendo então esse paralelo. Vamos para a nossa prática não pode ser outra hoje, além da prática que eu tenho, de uma série que eu tenho colocado nas turmas de prática dessa semana e que se relaciona com os aspectos respiratórios, se relaciona com questões fundamentais da respiração. Então eu quero trazer essa série também para cá, de fundamental importância. E é isso que a gente vai fazer. Tá? Então, a relação com a respiração. Começamos na postura de meditação. Deixa eu desativar os comentários. Começamos na postura de meditação, essa postura onde você pode se estabelecer firmemente ereto. E observe a sua respiração livre. Os movimentos feitos pelo corpo para respirar.
do chão, venha soltando o tronco à frente, como quem leva a testa na direção das mãos. Comece a aprofundar aqui a sua respiração, fazer respirações um pouco mais profundas, mais amplas. E observe que a respiração encontra uma via. Se você aprofunda a sua respiração, ela vai encontrar o caminho onde ela consegue se mover com mais facilidade. E fique observando os movimentos respiratórios na região do abdômen. E enquanto você percebe esses movimentos respiratórios no abdômen, provavelmente pouco se percebe de movimentos respiratórios em outras partes do tronco, do tórax, das costelas, do peito, das costas, da lombar. Mesmo que você perceba alguma coisa de movimentos respiratórios, provavelmente esses movimentos são limitados porque a respiração encontra sua vazão nos movimentos do abdômen. Então a gente vai restringir os movimentos do abdômen, vá contraindo a partir da região anal, contraia também o baixo abdômen, essa parte abaixo do umbigo, e contrai a parte alta do abdômen, acima do umbigo, como quem empurra o abdômen lá na direção da coluna, nas costas. E mantenha essa contração. O abdômen já não é mais a via fácil de escoamento respiratório, de fluxo respiratório. E você continua respirando profundo, não vai deixando a respiração se encurtar ou se confinar. Por mais que haja mais limitação, mais resistência, assim, sustentando um abdômen firme, vá procurando encontrar caminhos menos conhecidos para a sua respiração, além desses mais familiares que passam pela região do abdômen. Continue respirando profundo e encontrando esses espaços internos. Onde os movimentos respiratórios passam a ser mais evidentes. Se o abdômen está firme, não se move quase nada. Aonde a respiração move, então? Aonde passa a mover? Vamos voltando, deixando as costas retas. Como fica a sua respiração quando retorna? E vá unindo a palma das mãos acima da cabeça. Em altura com o tronco. Numa inspiração mais profunda, estenda os braços, as mãos vão lá para o teto. Mantenha as respirações aprofundadas, mantenha os braços bem estendidos lá para cima. A própria sustentação da postura requer uma firmeza do assoalho pélvico e uma firmeza do baixo abdômen, como se apertasse algo embaixo da altura da cintura. E vai procurando respirar profundo aí. Que caminhos a respiração faz, o fluxo respiratório faz por dentro do corpo. Na expiração, você vai voltando. Quando voltar, acomode bem os braços, os ombros, observe.
torcemos a mão direita no joelho esquerdo, a mão esquerda no chão, na direção da coluna. Ou, se você gosta, você passa a mão a segurar na coxa contrária, passa a mão por trás das costas. Ou se faz meia lótus, você pode segurar no pé. Enfim, torça. Torça sustentando um eixo, mantendo esse eixo vertical da coluna. Perceba que enquanto permanece em torção, os músculos torácicos ligados com a respiração, eles ficam torcidos, esticados, alongados. Isso torna os movimentos mais limitados. E se você vai aprofundando a respiração, o caminho mais natural é encontrar esses movimentos através da movimentação do abdômen. A parte mais livre para se movimentar, mais solta. Mas a gente não quer dispersar esses movimentos respiratórios pelo abdômen solto. Então vá contraindo de novo a partir da região anal, contraindo a parte baixa do abdômen, a parte alta. Sustente essa contração, o abdômen já não é mais uma via tão fácil. E que caminhos a respiração passa a encontrar então? Não se renda a uma respiração encurtada. Procure aprofundar. E volte. Ao voltar, compare um instante e observe possíveis assimetrias. Então torcemos para o outro lado. E logo já vá aprofundando a respiração, logo já vá percebendo que se o abdômen fica mais solto, ele é o caminho mais fácil, mais familiar para a respiração e encontrar seu escoamento. Firme o abdômen. Faça com que ele imponha uma resistência para essa força de expansão que vem de dentro. E aí então a respiração precisa encontrar outras vias, outros caminhos, para continuar sendo ampla, profunda, alongada. Que caminhos a respiração então encontra? Para onde se direcionam esses movimentos respiratórios, esses fluxos internos? E onde fica a sua atenção então como efeito, como resultado disso? Esquerda no chão, ao lado do quadril, leve o braço direito estendido bem para cima. Estende e cresça. Comece a inclinar para o seu lado esquerdo, abrindo bem essa lateral direita do tronco. O braço permanece bem estendido. Aprofunde a sua respiração e observe que se você deixa o abdômen mais uma vez solto, o movimento respiratório se dispersa pela movimentação abdominal. Firme o abdômen. Não queremos dispersar potência e força respiratória lá nos movimentos do abdômen. Então, firme o abdômen.
recolha, mantenha a contração, mantenha a resistência. E se você continua respirando profundo, observa para onde a respiração se desloca. E vá procurando conduzir fluxo respiratório para essa lateral mais alongada do tronco, usando a respiração, a inspiração, como um alongamento adicional, uma força que vem a partir de dentro e empurra, expande o corpo a partir de dentro. Volte ao meio. Antes de fazer para o outro lado, compare. Observe as possíveis assimetrias. Minha mão direita apoiada no chão, leve o braço esquerdo lá para cima, estenda e cresça. E comece então a inclinar para o lado direito, abrindo bem a lateral esquerda. Não precisa ir muito, basta você perceber que abre, alonga. Aprofunda a respiração, firma o abdômen. No primeiro momento, quando você contrai o abdômen, parece que a respiração se encurta e se confina, e vá procurando expandir amplitude de fluxos internos, procurando direcionar a respiração para a lateral esquerda do tronco, contribuindo com o alongamento. Observe um instante a sua respiração. Ela é livre agora. Mas ela é livre dentro de um asana, dentro de um corpo montado. Um corpo firme, um corpo estável. E a respiração é livre dentro desse asana. A respiração não desmonta o asana, ao contrário, a respiração ajuda a construí-lo. E assim a gente vai procurando fazer com Bhadrasana, unindo a planta dos pés, os joelhos caem para os lados. As mãos seguram no peito dos pés. Vá se acomodando e procurando deixar as costas bem retas. Procurando se sentir alto na região lombar, alto na região do pescoço. E comece a aprofundar a respiração. Então, você vai contraindo a região anal, contraindo a região do baixo abdômen, do umbigo para baixo, contraindo a região do alto abdômen, sustentando essas contrações o tempo inteiro e continuando a respirar profundo. A cada inspiração, você vai procurando ganhar mais altura. É como se a respiração feita dessa forma fosse ajudando a construir os encaixes da própria postura,
respiração e asana como coisas indissociáveis. À medida que a respiração vai se encaixando, o asana vai se estabelecendo, e num asana mais estabelecido, a respiração pode se encaixar também melhor. Aproxime o queixo do alto do peito, a nuca lá na direção do teto. Se você toca com o queixo no peito, pressione. E continue mantendo o abdômen firmemente empurrado na direção da coluna. Volte a cabeça. Sem soltar as pernas, sem soltar os pés, vai estendendo um pouco mais as pernas lá para frente. Estendendo até onde for possível estender, sem que você solte então de fato os pés. Se não der para estender completamente, não estenda. Mantenha os joelhos um pouco flexionados. As mãos puxam então o tronco lá para frente, aproximando o abdômen das coxas, dando ênfase dessa flexão do meio das costas para baixo. E só então é que você vai deixando que do meio das costas para cima também se arredonde, venha o tronco à frente. Fazendo a postura da pinça. E aqui comece a aprofundar a sua respiração. Observe que com o abdômen mais solto, mais relaxado, a tendência ao percurso mais natural, mais livre, é de movimentação do abdômen. Mas Paschimottanasana não deve movimentar assim o abdômen. Paschima é uma via de percepção do corpo, uma via posterior, uma via nas costas. Então, o que a gente procura em Paschimottanasana é a percepção da movimentação respiratória nas costas. Mas se o abdômen está solto, ele vai ganhar, ele vai servir como um atalho para esse fluxo respiratório. Então, comece a contrair a região anal, comece a recolher o baixo abdômen, comece a recolher a parte alta do abdômen. Mantenha firme recolhidos, empurrando o abdômen lá na direção das costas. E continue a sua respiração profunda, que agora precisa encontrar outros caminhos, outros contornos. Resista com a força do abdômen a essa tendência dele se expandir de volta. E veja se você pode encontrar, então, mantendo o abdômen contraído, fluxos e movimentos ligados à respiração, percebidos internamente na região posterior do corpo, nas costas.
descendo em Dasana alguns instantes, cresça bem com as costas. Daqui vamos nos deitando de bruços. Acomodando então a frente do corpo em contato com o chão. Acomode os ombros, os braços, a cabeça. Observe os movimentos acontecendo nessa interação entre a frente do corpo e o chão. Deixe as pernas unidas, o peito dos pés no chão, as mãos entrelaçadas e apoiadas sobre o quadril. Então, testa ou queixo no chão, diretamente. E aqui observe que já há um aumento da pressão do abdômen. O abdômen já fica naturalmente mais firme em contato com o chão. E fica acompanhando essa contração e essa firmeza do abdômen quando você tira 1 centímetro o contato da cabeça com o chão. 1 centímetro. Aumenta essa contração do abdômen. E procure continuar aprofundando o fluxo respiratório. E observe o aumento de pressão dentro da cavidade abdominal. A cada vez que você inspira, já que o abdômen não tem muito para onde ir, ele vai se mantendo pressionado contra o chão. Há um aumento de pressão dentro do abdômen a cada inspiração. E volte a acomodar bem os ombros, os braços, a cabeça e observe. Enquanto relaxa e observe os movimentos respiratórios nas costas, na lombar, no quadril. Mais uma vez, a testa, o queixo no chão, as mãos entrelaçadas e apoiadas sobre o quadril. E agora a gente vai construir Bhujangasana, na postura da cobra, mas tendo como ponto de atenção esse contato, essa firmeza do abdômen com o chão. Vai apontando o queixo para frente e em seguida para cima. Isso vai aumentando a intensidade do contato. O abdômen sustenta boa parte do peso do corpo agora. Contrai a região anal, como quem quer firmar mais o abdômen, mas também como quem quer proporcionar mais leveza à postura. E procure respirações profundas, tentando direcionar o fluxo respiratório lá para o fundo do tronco. E observe o aumento de pressão dentro do abdômen a cada inspiração.
voltar. Nos deitamos de costas. E aqui, abraço os joelhos em Pavana Muktasana. Não é só abraçar os joelhos, mas é também pressioná-los um pouco mais contra o abdômen. Então o abdômen não fica totalmente disponível para se movimentar, mas há uma pressão das coxas sobre ele. Relaxe especialmente o assoalho pélvico. Fique observando então movimentos respiratórios no assoalho pélvico. Passe a contrair então a região anal, levando a uma contração do assoalho pélvico como um todo. Sustente essa contração, Mula Bandha, e continue procurando fluxos respiratórios aprofundados, como quem ainda quer continuar levando a respiração até a base do tronco. Mas há uma resistência, uma contração. Que caminhos a respiração faz então? Qual é o efeito disso? Qual é o resultado disso? Quais são os encaminhamentos respiratórios internos? Mantendo a respiração profunda numa expiração. Traga a testa na direção dos joelhos. Continue procurando respirar profundo, continue pressionando bem o abdômen contra as coxas e continue contraindo bem a região anal. Mesmo que a respiração tenda a se limitar, a se restringir, procure aprofundá-la. E volte a cabeça, solte as pernas, estenda as pernas em Shavasana. E aqui você solta e relaxa e deixa que a respiração fique livre, talvez aprofundada no primeiro momento, talvez invadindo o corpo de uma maneira mais solta, já que agora a gente não está impondo nenhum tipo de limitação, de restrição, de resistência. Passamos a prática toda colocando limitações na respiração e procurando alternativas. Agora o corpo está solto, deixa a respiração bem solta também. Tome uma inspiração mais profunda e daqui vamos nos sentando. E ao
Ao se sentar, solte o tronco à frente, a testa vai na direção do chão. Ótimo. E deixe então as costas retas. Procure a firmeza da postura a partir da base. Procure a leveza da postura da base para cima. Uma atitude antigravitacional, um ato de suspensão. Deixa a respiração livre, movendo, ocupando o corpo desse asana. O corpo da postura de meditação. Um corpo ativo, não passivo. Percebendo toda a atividade que existe por trás de uma aparente inatividade. E aí você já vai fazendo respirações um pouco mais profundas, tomando a decisão de ir fazendo alguns pequenos movimentos para que a gente possa ir concluindo, encerrando essa nossa prática. Considero isso que nós fizemos algo de grande importância, tá? Ao confinar a respiração, né? Ao limitar, ao restringir, ao impor certas limitações para a respiração, que caminhos então ela encontra? Né? Como buscar o aprofundamento respiratório, como se fosse desfiando a respiração a partir de um certo emaranhado que fica ali, confinado, preso. Né? Confinado e preso. As posturas, os asanas, eles já impõem certas limitações para os movimentos respiratórios quando a gente parte, né, e faz o alongamento, alonga esses músculos respiratórios. Alongar um músculo é mais ou menos como aumentar a tensão de uma corda, né? Você estica. Então, quando essa corda, essa tensão, ela fica mais esticada nos músculos respiratórios, sobra menos movimentação. Uma corda esticada, ela se movimenta menos, ela tem uma vibração, tá? Mas ela se movimenta menos. Então, o alongamento já impõe uma limitação respiratória. Quando a gente
Mas aí a respiração ela vai encontrar uma via, ela vai encontrar um caminho, e esse caminho mais fácil normalmente é o caminho da movimentação abdominal. E aí a gente firma também a respiração abdominal. E aí a gente limita também essa via de escoamento, porque a gente não quer dispersar a respiração por ali. E aí a respiração então, né, ela vai talvez encontrar uma outra limitação. E aí, se a gente não toma cuidado, ela pode se encurtar e se confinar, mas a gente procura, então, através, né, dessas resistências, buscar de novo um desfazer desse confinamento, um desfiar e alongar a respiração, que vai então encontrando caminhos menos familiares. Não é? Menos familiares. Então é muito importante essa prática de hoje, e ela pode ser repetida muitas e muitas vezes, tá bom? Para quem perguntou se ela fica gravada sempre, estará lá gravada no IGTV, assim que a gente concluir aqui. E nós já vamos concluindo, então, tá? Me mandem seus comentários lá pela mensagem, por mensagem direta, e sempre gosto de receber as impressões, as experiências. Estamos falando de experiência, né? Experiência. Então me contem, tá bom? Obrigado, bom final de semana para vocês. Nos vemos na segunda-feira, então, às 8h15. Seguimos com a nossa prática coletiva. Um beijo grande. Seguimos juntos.